falar um pouquinho sobre o antirracionalismo, esse período filosófico tão debatido e badalado. Na modernidade, já falei aqui outras vezes, se dizia que a razão desvelaria a realidade e seria a senhora suprema do progresso social e humano. Mas aparece a figura do Nietzsche, que já falamos aqui por 3 momentos, que ele questiona, por meio da concepção nihilista, que é esse valor, não valor, e da transvaloração, superação radical da moral estabelecida, os fundamentos das verdades absolutas, dessa racionalidade superior de valores que a ciência tanto apregoava. Ele trata tudo isso pelo critério da temporalidade. A verdade absoluta, a racionalidade, a ética, na verdade, são todas estruturas e conceitos que são criações humanas, sujeitas ao tempo, portanto criadas e não plenas, eternas e transcendentes. São convenções, frutos da dor, da necessidade. E aí ele fala que essa razão pretensiosa mascara a dor da existência e dá um fundamento maior para parecer um bálsamo, para eu superar aquilo que não é superável, o que para ele não é bom. A vida é trágica, ela repete ciclos de tragicidade. Eu tenho que aprender a lidar com isso e não ocultar isso. E aí tem um marco de tudo isso, a filosofia contemporânea, que é explicada através do abalo gerado pela ressignificação dos conceitos de valor, ele manda revê-los, daí a transvaloração, os conceitos de verdade e até da razão, entendido aqui tanto como consciência quanto intelecção. Todas essas teorias eram mecanismos de entendimento da realidade e agora são abalados. Eram históricos, criados, então teriam tempo de começo, tempo de fim, nada de transcendência. O conceito que ele trabalha de vontade de verdade é um desejo de encontrar uma verdade que justifique a existência e lhe dê sentido. Aqui o ser humano fica transitando entre teorias históricas, construções teóricas, e atribuindo o sentido conforme ele queira. Não que elas são verdades imutáveis, mas ele as trata assim. Nietzsche critica tudo isso, pois a verdade consistia em transferir o sentido da existência para elementos externos. Em vez de eu buscar a resposta em mim, é sempre a tecla que eu bato, do Nietzsche, olhar a própria natureza, eu busco soluções na vida pós-morte, na eternidade, no paraíso, etc. No caso da moral, o bem e mal também são históricos, ele deixa isso claro, como já falei em outros vídeos. Então, o ser humano, para ele, é um fio entre 2 extremos, o extremo do animal e o extremo que é além do homem, do qual ele não quer ser finito, ele quer se superar na própria vida, não na ideia de uma religião transcendente. Não se pode negar os instintos vitais para se ter uma vida autêntica. O homem não pode virar um não-homem, negar os impulsos, os desejos, tanto a dimensão de Apolo quanto de Dionísio. Não se deve supervalorizar a razão. Por isso ele é chamado de antirracionalista. Quer dizer que o método dele é irracional? Não. Na verdade ele critica a supervalorização da razão. Ele vai numa perspectiva diferente do positivismo, né, aquela fé do progresso científico por meio da razão, que desembocou nos desdobramentos da psicologia, da história, da sociologia, entre outros. Ele fala da morte de Deus. Que Deus é esse? Aquele que sobrepõe o entendimento e a lógica. Um Deus sem causa, um Deus instituído, que na verdade caça o ser humano, limita e faz com que o humano vire um não humano, garantindo uma recompensa que não é garantida. Ou seja, separar o conhecimento científico, a morte de Deus para ele, significa que agora ele vai conseguir separar o conhecimento científico daqueles preconceitos e preceitos religiosos e metafísicos que atacavam, inclusive, a ciência. Deus, progresso absoluto, ideias e formas, são para ele aquilo que pode ser destruído, morto. Vale ressaltar que quando ele deve enaltecer a ciência, mas sem endeusá-la. O método científico deve prevalecer sobre a fé, sem que com isso ela seja toda poderosa. Ele repropõe um conceito de homem. Até então tinha um conceito de homem como animal racional, aquele que tem acesso privilegiado à verdade. O Nietzsche faz uma proposta diferente. Ele quer definir o homem como um ser capaz de suportar o risco e a vertigem da existência. Neste período do antirracionalismo e nas críticas ao abalo superpoderoso da razão, aparece Freud, a psicanálise. Lembrando que ele era hipnólogo, ele fala de uma força maior, da qual nós não temos acesso, que é o inconsciente. 95% das ações seriam inconscientes e apenas 5% seria consciente. Daí ele usa analogia com o iceberg. A parte visível
não é nem um terço daquilo que realmente a nossa mente existe e a condiciona. Daí ele fala do inconsciente, essa força que nós não temos acesso, reprimida e que nos move. Ele fala da libido, uma energia de estimulação de prazer. O ser humano vive sempre em torno dessa busca. É um conflito de prazer versus dor. A vida humana se mede nisso. Não no razão e alma, fé e ciência, não. Prazer e dor. A vida humana básica para ele é assim. E isso gera um determinismo. A psicanálise trabalha como um homem condicionado por outros fatores. Então o homem, na verdade, é vítima. Ele age condicionado, determinado. E isso levanta em pauta a discussão sobre o próprio livre-arbítrio. Ele fala de fases psicossexuais que se move a libido. Fase oral, você conhece o mundo pela boca. A própria ideia de prazer é relacionada à oralidade, à boca. E afins, fase anal, questão da autonomia. Fase fálica, ligada aos falos, o conhecimento do próprio corpo. Fase de latência, que você desfoca de si, começa a adentrar em vida social. E a fase genital, completude ou não. E ele fala das manifestações do inconsciente, essa força da qual não tem acesso, mas sou guiado por ela, se manifesta de que modo? O id, da ideia extinto. O ego, o contato com a realidade, aquele que deve ser o senhor. E o superego, as leis, as normas, as regras sociais. Esses três compõem a existência humana, mas o a priori, a força maior que equilibra a nossa vivência social é o ego. Nós temos pulsões, inclinações que muitas vezes nos fazem até desacreditar e fazer aquilo que nós nem imaginávamos que faríamos. Temos atos falhos, que eu revelo a ação da inconsciência na consciência, digo algo querendo dizer outra coisa, e por aí vai. E a gente vive repressões e desdobramentos disso. O meu id pede alguma coisa, eu tenho uma brutalidade instintiva, herdada do meu período mais primitivo, eu quero externar, quero dizer, não posso, porque meu superego, as regras dizem que não é devido, e o ego acaba reprimindo aquilo. E isso dá conflitos, pontos negativos, é uma existência pífida, dolorosa, às vezes agressiva, desequilibrada, com tristeza, da qual eu nem sei o que é. Mas na verdade é um conflito entre esses elementos. E a sublimação é a capacidade de substituir ou alterar fontes de prazer. A noção de cura na psicanálise é substituída pela noção de controle. Aqui curar é muito forte, porque não é uma doença. Na verdade, todo mundo tem seus traumas, seus conflitos. Aquele que consegue controlá-los ou lidar melhor com eles é aquele que é considerado mais apto. Então, substitui a noção de cura por controle. Vamos falar um pouquinho sobre as contribuições filosóficas dadas pela psicanálise. Ela afirma que existe uma porção racional no psiquismo humano, que é novidade. O inconsciente e os seus conteúdos não são plenamente acessíveis, então a razão não é senhora de tudo. Tem condicionantes por trás dela, por trás da consciência. E reina uma tensão entre o desejo do indivíduo, os ids, e as normas sociais, os superegos, particulares e coletivos. Por hoje é só, pessoal.